Bom dia, meus queridos alunos do 7º período do curso de Direito. Depois de uma semana sem nos encontrarmos em razão das avaliações suplementares e do feriado, eu volto aqui, depois de termos já esgotado os nossos estudos sobre os legados, para a gente falar na aula de hoje sobre o direito de acrescer. Eu vou pedir para vocês, e vou abrir aqui também, o Código Civil. Peço que façam o mesmo e que abram também o documento de Word que eu disponibilizei para vocês. O direito de acrescer encontra previsão nos artigos 1941 e seguintes do Código Civil. Eu vou trabalhar com vocês primeiro o que prevê o artigo e depois eu faço a explicação, como a gente vem fazendo desde o começo do semestre. A gente vê o conteúdo legal e depois desmistifica ele, ok? Muito bem. O 1941 e o 1942 do Código Civil conceituam o direito de acrescer da seguinte forma. 1941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto. 1942. O direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Vamos começar explicando. O direito de acrescer, turma, ocorre quando o testador, autor da herança, dispõe um testamento que pretende contemplar vários beneficiários. Esses beneficiários são os chamados legatários. Esses beneficiários vão receber, por causa desse testamento, a mesma herança ou a mesma coisa, em proporções não determinadas. Então, eles serão colegatários, né? Aquela mesma ideia que a gente já trabalhou com os coproprietários, eles serão colegatários em relação ao mesmo bem da herança. Só que o autor da herança, o testador, ele não individualiza quanto caberá a cada um. Todos são igualmente proprietários daquele bem legado, ok? Então, neste caso, quando a gente não individualiza quanto pertencerá a cada um, e caso um dos legatários, um dos beneficiários venha a faltar, a parte desse que faltou vai ser distribuída igualmente entre os outros colegatários. Daí o nome, direito de acrescer, porque a parte do legatário que falta vai acrescer a parte que pertence aos demais. E aí eu coloquei para vocês o seguinte exemplo. Joaquim dispõe em seu testamento que pretende deixar a casa onde mora para os seus 3 primos, independentemente da sucessão legítima. No documento consta o seguinte: a casa onde moro, localizada na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, estado tal, registrada junto ao cartório de registro de imóveis da comarca tal, matrícula tal, será destinada aos meus 3 primos. Ponto. Aqui eu apontei quem são os legatários que serão proprietários de um mesmo imóvel. Qual imóvel? Esse apartamento que está certo individualizado em testamento. Esses 3 primos passam a ser colegatários, eles passam a ser legatários junto, um com o outro. E no caso, o Joaquim, não individualizou quanto cada um teria. Neste caso, se um desses 3 primos vier a faltar, a parte que pertenceria a ele será distribuída igualmente entre os demais colegatários. Percebam que isso acontece porque o Joaquim não delimitou quanto vai pertencer a cada um dos colegatários. Ele deixou a mesma herança em proporções não determinadas. Atenção! A gente só vai trabalhar com a ideia de direito de acrescer se não houver um substituto legal designado pelo testador. Porque, por exemplo, se o Joaquim dispuser em testamento que ele deixa o apartamento para os seus 3 primos e na falta de um deles para o sobrinho passa a ser um substituto legal. E aí, claro, que é ele quem vai receber a parte do legatário que vier a faltar. Então, aqui a gente não trabalharia com o direito de acrescer, ok? Muito bem. Outra exceção que nós temos é, se o testador dispuser quanto da herança que será destinada a cada um dos legatários beneficiados, é esse percentual, é essa fração que vai ser preservada.
Então, se o Joaquim dispuser em testamento que ele deseja legar o apartamento para os seus 3 primos, sendo 1/3 para cada um, opa, ele individualizou quanto caberia a cada um. Então, se esse aqui vier a faltar e não houver um substituto legal, a gente não consegue aumentar a parte desses dois, porque o testamento foi claro, 1/3, 1/3. Essa parte que pertenceria ao herdeiro, ao legatário que veio a faltar, que deveria receber 1/3, não podendo ser distribuída para os colegatários, ela vai seguir a sucessão legítima. Lembram que nós já conversamos que a sucessão legítima ela é a regra, né? Então, vamos seguir conforme a sucessão legítima lá do artigo 1829, ok? Muito bem. Então, em resumo, nós temos que observar 3 coisas, são 3 situações. Primeiro, para falar em direito de acrescer, não podemos ter substituto legal e também não podemos individualizar a parte que cabe a cada um dos colegatários. A nossa segunda situação, se eu tiver um substituto legal, é ele quem vai receber. A terceira situação, se eu identificar percentual ou fração de cada um dos colegatários, eles vão receber apenas isso. A gente não consegue falar em direito de acrescer, tá ok? Bom, esclarecido aí o que significa o direito de acrescer e quando a gente vai estar diante disso ou não, quando a gente conseguirá aplicá-lo ou não, dei uma olhada no artigo 1945, que prevê que não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa de quem os favores foram instituídos. Aqui a gente vai trabalhar mais ou menos com aquela regra da aceitação e da renúncia que nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Bom, para fixar quando vai acontecer o direito de acrescer, eu deixei para vocês alguns exercícios. Façam os exercícios e, em caso de dúvidas, me mandem por aqui, por WhatsApp ou por e-mail e bons estudos!